Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. O que importa na hora de contratar uma banca de advogados? O Anuário da Advocacia do Rio Grande do Norte 2015 traz uma pesquisa que mostra a qualidade dos serviços oferecidos nos escritórios de advocacia de Natal. O meu entrevistado de hoje é o autor dessa pesquisa, o advogado Clevelão dos Santos. Dr. Clevelão dos Santos, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Obrigado, João Ferreira. Agradeço aqui o espaço que foi aberto e dizer que me sinto um privilegiado de estar aqui no seu programa. O Anuário da Advocacia do Rio Grande do Norte 2015 traz essa pesquisa de sua autoria. Qual o objetivo desse levantamento que o senhor realizou aqui em Natal? Na verdade, essa pesquisa foi fruto da minha dissertação de mestrado em administração, que eu fiz no ano passado, e inicialmente tinha só o condão de ter aquele cunho de pesquisa científica. No entanto, posteriormente, com o debruçar da pesquisa, eu fui entendendo que, como eu, na qualidade de advogado, estava fazendo um mestrado em administração, que eu poderia estender essa pesquisa. Então, eu procurei aliar a minha experiência como advogado ao mestrado de administração, fazendo com que chegasse e iniciasse essa dissertação de mestrado com o título de Qualidade de Serviço da História da Advocacia. A partir daí foi que iniciou, juntamente com o meu orientador, na época, que é o professor Kleber Nóbrega, a pesquisa científica nesse sentido. E o que foi que o senhor constatou nesse levantamento realizado junto aos clientes e os advogados da cidade do Natal? A pesquisa foi dividida em etapas. A primeira etapa, que foi uma das mais importantes, foi de justamente saber a perspectiva que o advogado tinha em relação à oferta de serviço. Inicialmente foi feita uma pesquisa com os advogados, onde se perguntava justamente qual era o serviço que eles exercia, que ele desempenhava quando estava no exercício do seu labor. No entanto, essa pesquisa só nos mostrou que, nos advogados entrevistados, que apenas 5 tipos de serviços eram elencados. A partir daí, eu fiz uma pesquisa junto à revista do Anuário da Advocacia 500, que é uma revista nacional, que sai todo ano, e que constatamos, através da pesquisa junto aos 5 maiores escritórios e os 5 mais admirados do Brasil, a existência de 38 tipos de serviço. Daí chamou muito a atenção o fato justamente o advogado ele não está percebendo esse tipo de serviço que é realizado. Então, se o advogado não percebe, imaginamos então o cliente. Então, diante dessa situação, nós fizemos essa análise da oferta, que foi o primeiro passo. Posteriormente... E aí se constatou que mais da metade dos advogados consultados não conhecem a fundo a quantidade de serviços que podem ser oferecidos nos escritórios. Verdade, mais da metade dos advogados entrevistados não constataram esse tipo de serviço. Dos 38 existentes no mercado, apenas 5 serviços. 5 serviços eram elencados, o que trazia uma preocupação muito grande, porque se o advogado não enxerga o serviço que ele está prestando, que na verdade ele já prestava, mas não tinha esse planejamento de saber qual era. Então, a partir daí se passou a fazer um novo estudo, que foi já utilizando a teoria da administração do modelo Serviqual, que é justamente um modelo de aferição da qualidade de serviço, e partimos para uma segunda etapa, que foi a construção dos atributos da prestação de serviço. E nesses atributos estão listados quais são os mais relevantes na hora de se contratar uma banca de advogados. Quais são esses atributos hoje considerados essenciais pelos clientes e pelos advogados, doutor Clevelão? Nós elencamos na pesquisa 29 atributos foram o que nós conseguimos chegar. E os mais importantes, que foi feita uma pesquisa de campo. Essa pesquisa de campo foi com 130 clientes, com o foco direcionado ao ramo de direito empresarial e com 50 advogados. Então, nesta pesquisa de campo com 29 atributos, fizemos uma média, quais eram os mais relevantes. Então, relacionamento com o Poder Judiciário foi um atributo muito importante. A questão o feedback para o cliente, que nós percebemos que uma das reclamações maiores dos clientes hoje é a falta de resposta do advogado para o cliente. Então, esse feedback, em virtude dessa tecnologia avançada que nós temos hoje, não só por e-mail, o WhatsApp, essas ferramentas eletrônicas que existem, faz com que o cliente queira estar mais perto do advogado, que terá respostas mais rápidas. Então, o feedback realmente foi outro dos atributos outro atributo que foi bastante relevante. Fora isso, vem a pontualidade.
é um atributo que eu não imaginaria nunca que fosse tão importante para os clientes. E realmente identificou que a pontualidade nos compromissos, chega para o comparecimento na audiência, comparecimento em reuniões, o quanto ele é importante. As vestimentas do advogado, para você ter ideia, as vestimentas foi elencado também como importante. Então, dentre outros aspectos, também os aspectos físicos. Hoje em dia, até a pesquisa me trouxe uma questão assim, bastante peculiar, que eu imaginava que a infraestrutura era um dos elementos mais importantes no momento de se contratar, né, que um dos mais importantes também seria a infraestrutura. E nessa pesquisa que foi feita, nas dimensões, que são 5 dimensões, que é a confiabilidade, a segurança, a empatia, os aspectos físicos, o aspecto físico ficou em último lugar. Não que ele não seja relevante, sendo que na ordem de importância, os aspectos físicos ficou em primeiro lugar. Em último lugar. O que significa que não adianta investir numa grande estrutura, tem que ser realmente dar um retorno, dar esse feedback, dar essa atenção, essa pontualidade na prestação do serviço jurídico para o cliente. Verdade. Outro detalhe também que precisa ser acrescido é que foi também muito questionado e muito frisado a questão de você ser especialista na área que você atua. Então, realmente, a especialidade na área que o advogado profissional atua foi também um atributo de muita relevância. Então, não significa dizer que você tem que se preocupar só em ter uma estrutura boa, se esses outros atributos que são bastante relevantes, que acho que esses 29 atributos servirá como uma espécie de guia para os escritórios de advocacia e para o profissional, porque realmente elenca lá os 29, a necessidade realmente, a atenção, o feedback, o relacionamento com o Poder Judiciário, a questão do cumprimento dos prazos processuais, que eu acho que o maior inimigo do advogado é o cumprimento do prazo, né? Então, assim, o cumprimento do prazo ficou, acho que, em primeiro lugar. E, atualmente, o desafio maior é com o processo judicial eletrônico. Esse é um problema que, assim, que nos traz hoje, não só para o advogado, mas também para os magistrados, com quem a gente conversa, para os servidores, uma dificuldade muito grande, porque o processo judicial eletrônico veio para dar celeridade processual. E o que está ocorrendo, eu particularmente sou a favor do PJE. No entanto, a forma que ele foi posto em prática, que eu entendo que não foi o mais adequado. Porque, para você ter ideia, o sistema durante o mês sai do ar, no mínimo, uma vez por semana. Então, isso traz estresse para o advogado no cumprimento do prazo, demora, por consequência, a entrega da prestação jurisdicional por parte do Poder Judiciário e traz também, consequentemente, um problema para o cliente. Então, acho que o processo judicial eletrônico é uma ferramenta que veio para ficar, não tem mais volta. No entanto, precisa ainda de muita adaptação, de muitos reparos, porque a reclamação hoje, pelo menos atualmente, ela é unânime, é geral. Por tudo isso que o senhor acabou de detalhar, percebe-se que a pesquisa ela realmente é relevante e de conhecimento para o mercado e para a sociedade. Por isso ela foi abordada no Anuário da Advocacia e está circulando hoje na sociedade, entre a classe empresarial, na comunidade jurídica, e pode também a íntegra dessa pesquisa pode ser acessada no www.jurinews.com.br. Dr. Clevelando Santos, no próximo bloco nós continuamos conversando sobre a advocacia no Rio Grande do Norte. Tela de Justiça volta já. Tela de Justiça. Tela de Justiça. Estamos de volta com Tela de Justiça na sua TV Câmara Natal. E hoje o meu entrevistado é o advogado Clevelando Santos. Dr. Clevelando Santos, durante essa pesquisa que o senhor realizou junto aos escritórios, junto aos advogados, junto aos clientes, o senhor precisou interagir durante 6 meses vivendo essa realidade da advocacia, dentro dos tribunais, dentro dos escritórios. Qual a sua percepção hoje do mercado da advocacia no Rio Grande do Norte? É verdade, eu passei esse período realmente intensamente fazendo a pesquisa e percebi algumas informações, né, que eu até então não sabia. Atualmente nós temos 850 mil advogados no Brasil. A perspectiva, segundo a fonte do IBGE, é que nos próximos 5 anos chegaremos a 1 milhão de advogados. Existe também atualmente cerca de 20 mil sociedades advogadas em todo o Brasil registradas na OAB. Aqui no nosso estado nós temos 14 mil advogados e cerca de 400 sociedades. Então é um mercado realmente que vem aumentando a cada dia o número de advogados em virtude da massificação do ensino jurídico em todo o país.
É fato que hoje existem diversas universidades e faculdades de direito. Aqui no nosso estado nós temos 12, né, entre universidades públicas e privadas, e a procura pelo curso de direito continua sendo realmente de grande relevância. Para você ter ideia, agora, em recente informação do SISU, o curso de direito foi o segundo mais procurado do Brasil e obteve o maior índice de pontuação de corte para o curso de direito, né, de todo o Brasil, que foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, essa quantidade de advogados não significa dizer que o mercado está saturado. Alguns, na pesquisa, defendem que o curso de direito, o mercado está saturado, que a quantidade de advogados está inviabilizando. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o mercado continua a ser aberto. Na verdade, o que tem que ocorrer é uma profissionalização maior dos escritórios de advocacia. Não se admite mais amadorismo. Não se admite mais o advogado não tratar o seu escritório como verdadeiro, como é uma empresa, que na verdade o escritório de advocacia hoje é uma empresa. Não se admite mais o escritório de advocacia hoje ter aquele advogado que nós chamamos polivalente, que é o advogado que recebe o cliente, dá a entrada, paga, faz o pagamento de custos, vai despachar com o juiz, faz cobrança. Esse tipo de profissional hoje o mercado não está mais absorvendo. A palavra-chave é especialização. Especialização. Como a pesquisa demonstrou, a especialização na matéria é muito importante. Então, o que se tem que fazer é se especializar na matéria. Você pode ter no escritório várias pessoas, vários advogados que se especializam em determinado tipo de matéria. E isso você vai apresentar um leque de serviços para o seu cliente, onde certamente ele irá sempre fidelizar a contratação do seu escritório. Os escritórios hoje dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, já existe a figura, para você ter ideia, do advogado administrador, onde é aquele advogado que somente administra o escritório. O administrador legal. O administrador legal, exatamente. Então, nesses grandes centros já existe essa figura. Aqui no Nordeste ainda está muito principiante esse tipo de profissional. Mas como não se tem, na verdade, em algumas oportunidades, o advogado legal, pode-se ter um profissional formado em administração para administrar o escritório, que essa aí também é uma ferramenta indispensável. O advogado ele não pode simplesmente querer administrar e advogar. Ou seja, é muito difícil hoje em dia, até porque nas faculdades, nas universidades, não se tem uma disciplina específica de administração. Que eu até defendo na minha dissertação, que na verdade era para ter na grade curricular das universidades uma disciplina ou duas, não sabe sei quantas seriam, justamente direcionadas à administração. Aí alguém pode questionar, não, mas quem for terminar direito, não, obrigatoriamente não vai ser advogado. Verdade, mas a administração serve para todos os ramos de direito. Se você for querer ser juiz, se você for querer ser promotor, delegado, qualquer outro tipo qualquer outra profissão, é necessário ter o conhecimento da administração. Bem como também os conhecimentos de marketing. O marketing jurídico hoje é uma das áreas que vem crescendo. Eu, como profissional da área da comunicação jurídica, no início encontrei muitas resistências, mas ao longo do tempo a gente vem percebendo que essa cultura do marketing jurídico ela vem se expandindo. Os advogados hoje estão mais conscientes da importância de se comunicar melhor com a sociedade, com os seus clientes. Fala um pouco do marketing jurídico. Verdade. Existe, na verdade, algumas limitações, né, impostas pelo Conselho Federal da OAB. No entanto, essas limitações não significam dizer que existe a proibição. Existem lá as bases legais de que se pode fazer o marketing. O marketing hoje é imprescindível. Na pesquisa também que foi feita, demonstra a necessidade de ter o marketing pessoal, a necessidade de ter o marketing para a consolidação das marcas do escritório. E nos escritórios hoje de médio e grande porte, já existem assessorias de imprensa que trabalham justamente com o profissional, o marketing dos escritórios, e ela é imprescindível. Não se pode querer fazer propaganda, que é aquelas que são proibidas pelo Conselho Federal. Mas o marketing legal, o marketing com a divulgação de mídia social, o marketing com lançamentos de artigos científicos, publicações de livros, isso é um marketing que é um marketing legal que só vem engrandecer a advocacia como um todo. Em consonância com o Código de Ética da Advocacia. Em consonância com o Código de Ética da Advocacia, para que depois o profissional não tenha um problema de responder um processo ético perante a OAB. O que é esperar da advocacia em 2015? Nós estamos... o prazo da inclusão no Super Simples já acabou, é uma grande conquista da advocacia, os desafios com o PJE. O que esperar de 2015? Como disse o nosso presidente do Conselho Federal, o Dr. Marco Vinícius Coelho, o Super Simples foi uma das maiores vitórias da advocacia dos últimos 20 anos. Então, a formalização que vai ser muito grande, né, porque, na verdade,
as vantagens são muito grandes, não só tributária, mas também você se formalizar. Não se admite mais nos dias de hoje a inexistência de uma sociedade civil formalizada. As grandes empresas sempre vai ter que procurar um escritório e vai saber se existe a formalização já na OAB, como até com a condição da contratação. Então, eu vejo hoje a advocacia para 2015, não só para 2015, eu vou mais para frente, nesses próximos 4 anos, vai ser um impulso muito grande na quantidade de demandas que vão ser distribuídas para o Poder Judiciário, porque o momento é de total insegurança jurídica. O que nós temos aí hoje é que direitos adquiridos estão sendo colocados para trás, não existe mais nenhum tipo de segurança nem para os concursados, né, do serviço público. Existe hoje essa insegurança que antigamente só se tinha para o profissional autônomo, né, insegurança que seria a insegurança normal, mas hoje para os concursados, para quem procurou o concurso público com uma estabilidade, hoje em dia não existe mais isso. Então, eu creio que diante das medidas que vêm sendo tomadas e que nos próprios 4 anos, o número de demandas vai aumentar e muito. Ou seja, não vai faltar trabalho para os advogados. Não vai faltar trabalho. Como eu costumo sempre dizer, João Ferreira, para o bom profissional nunca faltará trabalho. O que hoje tem que se aperceber é da necessidade realmente de qualificação, na necessidade de profissionalização do seu escritório, na necessidade de especialização e na necessidade principalmente de um trabalho feito com realmente compromisso e com seriedade e com segurança, né? O principal requisito na relação entre advogado e cliente é a confiança. Então, é um requisito que tem que sempre ser preservado. E, na maioria das vezes em que ocorre a desconstituição daquele advogado, a substituição por outro, é baseado na quebra da confiança ou, conforme a pesquisa apontou, na falta de feedback pelos profissionais. Então, eu enxergo a advocacia como promissora para os últimos anos. Não, essa história de dizer que vai haver uma estabilização, que existe, na verdade, que o mercado está saturado, eu não vejo dessa forma, e que nos próximos anos, com certeza, vai aumentar o número de demanda, vai, consequentemente, aumentar a procura pelo advogado para que as demandas jurídicas cheguem ao Poder Judiciário. Bem, como também tem aumentado o número de alunos nos cursos de Direito. Nos últimos 10 anos, esse aumento foi de mais de 50%. Então, como profissional atuante, com mais de 15 anos de atuação no mercado, uma atuação reconhecida, notadamente na Justiça do Trabalho, em advocacia de entidades, de sindicatos, de federações, qual o conselho que o senhor deixa para aquele jovem profissional e para os profissionais que hoje estão em busca de um lugar nesse mercado tão concorrido? Eu, como professor universitário, sempre digo aos meus alunos, decida o que vocês querem ser durante o curso. Não espere acabar o curso para decidir. Eu vejo hoje que a visão para os jovens advogados que passam, assim que termina o curso na OAB, alguns procuram fazer aquela que nós chamamos de juntar 3 ou 4 colegas, e isso nossa pesquisa também demonstrou, e de abrir um escritório, 4 alunos, a maioria das vezes todos sem experiência, e para buscar o mercado, buscar o trabalho da advocacia. E na pesquisa constata que 90% desse tipo de escritório que é aberto dessa forma, sem experiência e com ex-alunos, em 2 anos ele fecha. E a maioria das vezes traz um prejuízo muito maior, que é a decepção. É tão grande daquele profissional que ele deixa até de exercer a advocacia nesse caso. Então, para esse jovem, a primeira coisa que eu falo é foco e determinação no que você quer. Segundo, fazer uma pós-graduação assim que terminar o curso para direcionar realmente aquela área de atividade que você vai realmente exercer. E terceiro, fazer com que, se você quer realmente exercer a advocacia, ao invés de você procurar já ser dono do seu escritório, procurar ou ser advogado contratado, ou ser um advogado já sócio de uma pessoa que já tem uma pessoa jurídica, que tem mais experiência, para não procurar seguir esse caminho de forma isolada, que eu acho isso que não é o caminho mais adequado. Isso em tese, né? Porque vai ter aqueles casos excepcionais em que algumas pessoas se formaram, constituíram uma pessoa jurídica, uma sociedade civil e que deram certo, né? Mas o que se diz, a regra que eu falo é que procure realmente, durante o curso, saber o que quer, visando, não é só agora, visando 5, 10 anos, fazendo o quê? Um planejamento estratégico da sua carreira, para que você tenha realmente um resultado mais
proveitoso e certamente com menos prejuízo. Esse é o conselho de Dr. Clevelando dos Santos, profissional de atuação reconhecida no nosso mercado, para você que está em busca de um espaço na advocacia. Dr. Clevelando, muito obrigado pela sua participação no Tela de Justiça. Quero lhe parabenizar mais uma vez pelo excelente trabalho dessa pesquisa. Isso muito me alegra por saber que, além da advocacia, o senhor também está se dedicando a pesquisar, a conhecer mais sobre o mercado, essas ferramentas que vão embasar um trabalho mais produtivo e de maior visibilidade para os escritórios e para o mercado da advocacia. Eu que agradeço a oportunidade, João Ferreira, dizer que eu fiquei muito feliz em poder contribuir, dar uma pequena contribuição para o Anuário da Advocacia com essa pesquisa, e dizer que estou à disposição sempre que for necessário para poder prestar os esclarecimentos necessários à sociedade como um todo. O Anuário da Advocacia pode ser acessado, você pode encontrar no Jury News, no www.jurynews.com.br. Tela de Justiça termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos.